Bom dia, sejam bem-vindas ao nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o livro Essencialismo e hoje nós estamos no 8º capítulo, que fala sobre dormir. E ele começa trazendo um alerta: proteja o seu patrimônio. Qual é o nosso patrimônio? O nosso corpo físico, a nossa saúde física, mental e emocional. E ele traz o exemplo de um executivo que trabalhava viajando quase que 20 dias ou 25 dias do mês e passava 1 ou 2 dias na sede do escritório da empresa. E, ao longo de um tempo, ele começou a ir dar palestra, não concluía direito o seu raciocínio, ele começou a fazer muitas coisas estranhas, e ele percebeu que ele não estava ajudando a empresa, ele estava atrapalhando, tamanho o seu nível de cansaço e de estresse, até que ele começou a não conseguir digerir os alimentos, e começou a ter uma série de problemas, começou a ter que tomar papinha, e aí o médico falou, olha, ou você tira 1 ano parado para você recuperar, ou você não vai ter que tomar remédio para o resto da vida. E ele acreditou que se ele tirasse uns 3 meses, 2 meses, ele resolveria o problema. Só que ao final, né, quando ele saiu de licença, o corpo dele relaxou e ele desmoronou. Então, ele viu que o negócio era muito grave mesmo. E aí ele resolveu mudar completamente de vida. E aí viajou para a Europa com a família, depois de anos, né, sem qualquer lazer. E aí a vida dele foi melhorando, melhorando. E aí ele percebeu que não adianta nada você ter, né, um excelente trabalho, você ter produtividade, você ganhar dinheiro, se você não tem saúde para usufruir, se você não tem disposição, se você não tem ânimo, entusiasmo. Então, a gente precisa estar o tempo todo medindo os nossos valores. É importante a gente ter realização profissional? Sim, mas mais importante é você saber equilibrar todos os aspectos da sua vida, né? Então ele fala, o maior patrimônio que nós temos somos nós mesmos. E ele traz a ideia de que tem pessoas que estão tão acostumadas a estarem exaustas que elas esquecem o que é ter uma sensação de disposição, de estar inteira, de estar aquela sensação prazerosa de estar bem, né? Então isso é incrível, mas as pessoas elas se acostumam com tudo, né, gente? A gente se acostuma com coisas boas e se acostuma com coisas ruins, e de tanto viver aquilo, passam a acreditar que aquilo é o que é possível para ela, é aquilo que, se não, que é a realidade delas naquele momento, e começam a viver uma vida, né, acreditando que o ruim é o normal. E isso nós fazemos em várias áreas da nossa vida, não apenas com a exaustão, com o estresse, mas acostumamos com relacionamentos medíocres, né, medianos, pessoas, trocas medíocres, né? Ou seja, a gente vai acostumando com uma vida medíocre. E depois, quando a gente não desperta para isso, a gente começa a perceber o quanto a vida está sem sentido. As coisas vão se perdendo, porque tudo, o sentido das coisas está naquilo, né, na importância que nós atribuímos a elas. Cada coisa tem um sentido especial para nós, mas só tem sentido quando nós conferimos aquilo um sentido. E à medida em que nós vamos dando o sentido para as coisas, ou vamos deixando de atribuir sentido para as coisas, e vamos simplesmente vivendo naquele automático, como se não pudesse ser diferente, a gente acaba tendo uma vida que a gente não quer viver. E é por isso que muitas pessoas querem ir embora precocemente, muitas pessoas desistem, porque
simplesmente acreditam que não tem escolha, que não tem saída, e nós falamos disso em capítulos anteriores, mas é preciso entender que sempre, sempre, isso não é clichê, sempre há escolha de ser diferente, de fazer a vida ser algo bom, ser gostosa, de criar situações para que a gente possa compartilhar, de criar prazer para a nossa vida, de ser feliz, de gerar conexões saudáveis. Só que isso demanda um movimento interior, né? Demanda uma atitude, né? Uma postura ativa e não uma postura passiva de simplesmente receber o que está acontecendo ou receber aquilo que os outros definem ou decidem para a nossa própria vida. E ele traz que, fazendo uma pesquisa, né, os melhores violonistas são aqueles que treinam mais, né? Então ele traz a regra das 10.000 horas. Isso é o primeiro passo, mas o segundo fator que tornava os melhores violonistas melhores violonistas era o sono, ou seja, eles tinham boas noites de sono, dormiam em média 8,6 horas por dia, e isso fazia com que o desempenho deles aumentasse significativamente. E aí ele traz um estudo feito na Universidade de Harvard, onde ele conta que um professor da Universidade de Medicina, ele fez uma associação da falta de sono com o alcoolismo, ao estado de estar bêbado, né? Então ele fala que a falta de sono reduz a performance. Então ele coloca o seguinte, que se você... aí ele compara o déficit de sono a beber em excesso e conclui que virar uma noite ou passar uma semana dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite induz uma debilidade equivalente à causada quando o indivíduo está em nível de 0,1% de álcool na corrente sanguínea. Pense bem, jamais diríamos, como ele é trabalhador, passa o tempo todo bêbado, mas continuamos a exaltar quem sacrifica o sono para trabalhar. E é verdade, a nossa cultura, ela cultua aquele que trabalha demais, aquele que não tem tempo, aquele que se sacrifica no trabalho. Nossa, a pessoa que trabalha demais, ela é vista como alguém importante, é sinônimo de status trabalhar demais. Então, é uma inversão de valores, né? A pessoa que trabalha, chega todo dia no mesmo horário em casa, tem uma vida pacata, uma vida tranquila, equilibrada, ela é como se fosse preguiçosa, é como se ela não produzisse, é como se ela não fosse inteligente, ela não tem status, e isso a gente precisa começar a questionar, né? O que a sociedade valoriza? Que tipo de status é esse? O quanto esse status me faz bem, né? Então, a gente precisa, ao invés de ingerir, consumir cegamente, né, o que a sociedade valoriza, a gente precisa questionar, isso faz sentido? Isso faz bem? Né? Isso vai agregar algo positivo na minha vida? Então, ele fala que os pesquisadores explicaram que, enquanto dormimos, o cérebro trabalha intensamente para codificar e reestruturar informações. Portanto, quando acordamos, o cérebro pode ter feito novas conexões neurais e permitir uma variedade maior de soluções para problemas. Ou seja, durante o sono, o seu cérebro está fazendo conexões neurais, ele está processando as informações obtidas, ele está fazendo associações com conhecimentos prévios que você tem, tanto é que muitas vezes quando você acorda, você está vindo com insights, você vem com uma ideia, porque é fruto do processamento que aconteceu durante a noite. A National Academy of Science
revelou que até um único ciclo de movimentos rápidos dos olhos melhora a integração de informações não associadas. Olha que interessante. E aí ele traz o depoimento do fundador da Amazon. Ele fala o seguinte: eu fico mais alerta e penso com mais clareza, simplesmente pelo fato de ter tido uma boa noite de sono. E aí ele traz, né, o movimento das empresas que hoje tem deixado nos seus ambientes de trabalho, né, reservado um espaço para ter o cantinho do sono, né? Assim como a gente viu em relação à brincadeira, a importância de ter espaços lúdicos, né, onde os trabalhadores ali ao longo do dia possam dar uma saída para espairecer, para mudar o seu pensamento, o seu foco de pensamento, para relaxar, para rir, né? E que isso gera criatividade, isso aumenta a performance, também deixar um cantinho para um cochilo durante o dia, né? Vários estudos já foram feitos que um cochilo de 20 minutos depois do almoço, ele é revigorante, ele é restaurador, e quando você tem esse espaço no seu trabalho, é como se a empresa estivesse dizendo: olha, é importante dormir, porque isso aumenta a sua performance. Há uma espécie de cobertura, aí ele conta do Google, né? Cobertura arredondada que esconde uma boa parte do seu corpo. E quando você liga, ele te confere 30 minutos de sono. E ao final dos 30 minutos ele começa a tremer, porque aí te avisando que o tempo terminou e até para você acordar, né? Então, ele traz que a maior prioridade é proteger a capacidade de priorizar aquilo que é importante. E aí ele passa para o selecionar. E ele traz que estabelecer critérios rígidos para selecionar é um bom caminho para nos ajudar a, em meio a tantas possibilidades, a gente filtrar aquilo que de fato é importante. E ele traz uma frase de um pesquisador que ele diz o seguinte: o processo interior, ele tem dificuldade, ele tem necessidade de critérios exteriores. Por quê? Porque ele vai analisar a partir de critérios mais concretos e mais palpáveis. Quando está apenas no plano da ideia, tudo fica mais abstrato. E quando você tem critérios exteriores postos, aquilo ali é concreto, aquilo ali é palpável, então ajuda o cérebro a fazer essa filtragem. E aí esse pesquisador ele diz o seguinte: se tivermos convicção total e absoluta de fazer alguma coisa, nós devemos fazer. Mas se não for um sim óbvio, a resposta terá que ser não. Eu tenho um amigo que conduziu um grupo espiritualista que eu participei por muitos anos, e ele falava o seguinte: se você está na dúvida, a resposta é não. Então, é exatamente o que ele traz aqui. Se você não tiver, se diante de uma situação, a resposta não for um sim óbvio, imediato, né? Na verdade, a resposta será um não. É lógico que tem pessoas que não decidem imediatamente, elas têm o tempo delas, né? Muitas vezes tem que dormir e acordar no outro dia para dar a resposta. Mas se não for um sim, né, óbvio essa resposta, mesmo no tempo que você precisa para digerir, para elaborar, então a resposta é não. E aí ele traz de volta a metáfora do guarda-roupa. Ele fala o seguinte: olha, se você se pergunta, existe alguma chance de eu sair com essa roupa no futuro? Você vai acabar acumulando de novo, porque, poxa, chances, tantas coisas podem acontecer que, óbvio, que existe, sim, chance concreta de eu precisar dessa roupa. Então, você vai ter dificuldade de dispor da roupa. Mas se você perguntar, será que amo isso de paixão? Isso
faz com que você elimine com muito mais facilidade um monte de coisas, porque são poucas as coisas que você ama com paixão. E aí ele traz a regra dos 90. O que ele fala? Ele fala o seguinte: na hora de avaliar, pense no critério concreto mais importante da escolha. Dê uma nota de 0 a 10, né, ou de 0 a 100 para aquilo que você está escolhendo, né? Então, se aquilo não alcançar, no mínimo, 90%, né, a nota 9, a resposta é não. Se a pessoa ou se a situação tem uma nota 8, ela não é digna de escolha, ele traz. O simples ato de aplicar o critério seletivo nos força a escolher qual opção perfeita vamos esperar, em vez de deixar que os outros ou o universo escolha para nós. Quando os critérios de seleção são muito amplos, a gente acaba se comprometendo com coisa demais. E por isso a gente precisa dar valores numéricos. Por quê? Porque o número é concreto, é algo extremamente palpável, né? Então ele fala que o não essencialista, ele diz sim a quase todos os pedidos ou oportunidades, e o essencialista só diz sim a 10% das melhores oportunidades. O não essencialista, ele diz, se alguém que conheça está fazendo, eu também tenho que fazer. E o essencialista diz, isso é exatamente o que eu procuro? Ou seja, precisamos fazer perguntas se aquilo faz sentido para nós, se aquilo vai somar na minha vida, se aquilo vai melhorar o meu desempenho, vai facilitar o que eu estou fazendo, e começar a dizer sim só para aquilo que for óbvio, um sim óbvio. Então, ele traz um exemplo de uma empresa que, para fazer a seleção, né, dos seus colaboradores, ela primeiro faz uma entrevista por telefone, porque ela quer saber como que a pessoa vai ter o desempenho no telefone. Depois, o candidato é entrevistado por várias pessoas da empresa. E aí, eles fazem uma reunião depois para saber a opinião de todo mundo. Depois, ele é convidado a passar um dia trabalhando na empresa para ser observado. Depois, ele manda para a gerência um questionário, né? A gerência manda um questionário para o grupo para saber o que as pessoas acharam dele. O candidato iria realmente gostar de trabalhar aqui e adoraríamos trabalhar com ele. O objetivo é permitir que ambos os lados se vejam da forma mais franca possível. Se houver compatibilidade, o candidato prosseguirá pelas últimas entrevistas. Mas, se não, ele será o quê? Descartado. E aí ela traz a ideia de que é muito melhor, às vezes, você deixar a vaga aberta até encontrar a pessoa certa do que preenchê-la com qualquer pessoa, né? Ele fala que ele fala que uma empresa que trabalha que fala com móveis planejados, que ele contratou uma pessoa, né, que é essa empresa que ele estava falando, contratou uma pessoa para trabalhar na equipe de montagem. E que essa pessoa recém-contratada, ao final do dia, na hora de guardar ferramentas, não, foi no dia foi convidado a trabalhar. O candidato apenas jogou as dele na caixa e fechou a tampa. Para mim e para você pode parecer uma infração pequena, que qualquer pessoa nem levasse em conta mencionar. E muitos, muito menos, mancharam um dia inteiro de trabalho. Mas, para a equipe, significou um descuido que não combina com a visão que tinham da pessoa ideal para o serviço. Então, ele foi dispensado, porque, ao invés de colocar cuidadosamente as ferramentas, ele jogou na caixa, demonstrando um desleixo e um não cuidado, né? Então, ele traz o seguinte: a decisão, que pode parecer arbitrária, resulta de uma abordagem constante e disciplinada para perceber o que dá certo e o que não dá. Quantas vezes nós tentamos nos convencer de algo apenas porque nós queremos?
Muitas vezes a gente já sabe a resposta, que a resposta é não, mas a gente fica criando uma série de subterfúgios para nos convencer do sim. E quando fazemos isso, nós temos que ter clareza, gente, que esse caminho não é bom, porque o nosso subconsciente já trouxe para a gente que não é. Quantas vezes você busca compartilhar determinadas coisas que você quer com pessoas que normalmente você não compartilha? Por quê? Porque você sabe que essa pessoa que você buscou vai te apoiar no projeto que você quer que seja apoiado. Então, nós temos que ter essa clareza que se a gente está buscando subterfúgio, se a gente está buscando outras pessoas que não são aquelas sensatas com quem a gente sempre compartilha, o que que vai acontecer? O que isso quer dizer, né? Que o não, a nossa mente já trouxe o não. Vamos entender, né? O que que a gente quer alcançar com isso, né? Será que isso forçar as coisas dessa maneira, o que isso vai nos trazer, quais consequências vão nos trazer, né? O que eu ganho com isso, o que eu perco com isso, para que a gente não caia em canoa furada, né? Então, ele traz que um conjunto de critérios explícitos para avaliação é sempre muito importante, né? Essa pessoa se encaixaria de forma absolutamente natural. É por isso que o processo de seleção foi projetado com tantas entrevistas. Eles tentam reunir informações relevantes para tomar uma decisão embasada, calculada e direcionada. E aí ele traz, então, sempre que você for avaliar uma oportunidade, em primeiro lugar, descreva a oportunidade. Em segundo lugar, faça uma lista de 3 critérios mínimos que as opções devem atender para serem consideradas. E depois, faça uma lista de 3 critérios rígidos, né? Ou ideias, para, por fim, definir se aquela decisão se aquela oportunidade ela é realmente uma oportunidade para você. Se a oportunidade não passar no conjunto de critérios, a resposta é, obviamente, um não. Então, o que ele está convidando a gente? Está convidando a gente a ter critérios para escolher aquilo no qual nós vamos direcionar a nossa atenção e a nossa energia. E aí ele fala, critérios é você, né? Ao invés de pesquisar lá, melhor restaurante de Nova York, é você pesquisar melhor pizzaria do Brooklyn, né? Ou seja, você afunilou sobremaneira a sua busca, né? Você direcionou para onde você quer. Para quê? Para que você não tenha aquela infinidade de possibilidades e fique ainda mais perdidos. Não, coloque critérios. Não, eu quero que seja no Brooklyn, é uma pizzaria que eu quero, e com isso você vai filtrando e direcionando as coisas para aquilo que você realmente quer. E o que te ajuda muito é você fazer 3 perguntas. O que me apaixona profundamente? O que aproveita melhor o meu talento? E o que atende a necessidade importante do mundo? Quando você, dentre as possibilidades, aquela que responder positivamente a essas 3 perguntas, não, essa oportunidade, ela me apaixona profundamente. Ela aproveita melhor o meu talento, aqui eu vou poder manifestar de forma ampla, e ela ainda atende uma necessidade importante do mundo. Então, é aqui que eu vou ficar. E aí ele traz o exemplo, né, do Eric Sala, que ele encontrou a sua verdadeira vocação. No início da carreira, ele era um professor prestigiado do Instituto Scripps de Oceanografia, em La Jolla, na Califórnia. Depois, ele sabia que aquilo ali não era verdadeiramente aquilo que preenchia o coração dele. E caminhando, ele conseguiu
né, ele largou o mundo acadêmico e foi trabalhar na National Geographic. E aí, com o sucesso que ele teve, né, começaram a abrir outras portas. Ele sabia que ele estava perto, né, da carreira certa, mas aquilo ainda não era. E o êxito o impedia de enxergar o seu verdadeiro propósito. E aí ele conta que quando ele viu o Jacques Cousteau a bordo do famoso Calypso, né, Henrique, que sonhava em mergulhar nos oceanos mais lindos do mundo, ele viu a oportunidade de ouro, né? E ele mudou de marcha mais uma vez, e até se tornar o explorador residente da National Geographic, passando parte significativa do tempo mergulhando nos locais mais remotos, ao mesmo tempo que usava o seu talento na ciência e na comunicação para influenciar as políticas em escala global. Ou seja, a pessoa precisou, né, percorrer até encontrar esse caminho, aquilo que realmente enchia o seu coração e respondia às 3 perguntas. E uma coisa importante é a gente entender que, à medida em que a gente vai caminhando, né, e vai selecionando, nós vamos direcionando o nosso caminho para novas portas. Então, vamos supor que você tem um espectro de 366 graus, 365 graus, né, de escolha, e que dentro desses 365, você escolhe um grupo, um ângulo de 30 graus. Olha que interessante, você já eliminou 335 graus de opção. E aí, à medida em que você caminha nessa direção, né, pode ser que ainda você não esteja no lugar certo, mas à medida em que você caminha nessa direção, você consegue ir afunilando ainda mais. Por quê? Porque oportunidades vão surgindo e você vai dizendo sim ou dizendo não, você vai se conectando com novas pessoas, você vai estudando novas coisas, você vai se emaranhando com novas realidades, e a partir disso, você vai conseguindo cada vez mais afunilar até você, eureka, é isso, é essa a minha missão de vida, é isso que eu amo fazer. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente descobre o nosso propósito, a gente descobre a nossa missão de vida fazendo, agindo. Muitas pessoas estão paradas esperando uma iluminação divina para elas saberem qual é o caminho delas. E isso não virá. Ninguém que está parado vai ter um start. É isso. Tudo acontece na jornada. As portas vão se abrindo, as oportunidades, você começa a enxergar a oportunidade que nem tem, mas você está enxergando, ninguém está vendo, você está vendo. Por quê? Porque você está na direção certa, porque você está agindo. Ou, às vezes, as oportunidades se apresentam de fato para você. Então, é muito importante a gente estar na jornada, para que as oportunidades possam se revelar e a gente estando pronto, né, realmente aproveitá-las. E aí ele traz que uma decisão que vale por 1000, né, o esclarecer. Seguir uma meta sem hesitar. Este é o segredo do sucesso. É o foco, é você não se distrair. Uma vez que você identificou, uma vez que você está fazendo algo, foque nela, até onde você perceber que é o caminho, né? Então, aí ele começa trazendo as várias declarações de missão de empresas, e ele vem fazendo uma crítica aqui, que as missões das empresas, quando elas são muito vagas e amplas, elas não cumprem o propósito de inspirar nos funcionários uma clara noção de propósito. Quando você tem como missão, por exemplo, ser o líder em todos os nossos mercados para o bem dos nossos clientes e dos acionistas. Tá, o que isso significa? Ser líder exatamente em que aspecto, né? Porque ninguém é bom em tudo,
né? É uma missão vaga que não te traz nenhuma concretude, nenhum objetivo claro, inspirador. E ele traz que a clareza, né, de objetivo, clareza é poder. A maioria das pessoas não age por falta de clareza, e isso acontece nas empresas também. As pessoas não têm clareza do que as empresas esperam delas, do que elas têm que fazer, né? O que você quer alcançar na carreira nos próximos 5 anos? Então, aí ele conta que ele fica perplexo com o número de pessoas que são incapazes de dar uma boa resposta, porque simplesmente não sabem. Muitas vezes até executivos não têm clareza do que querem para a empresa, do que estão trabalhando para o quê, para alcançar qual resultado ao final, né? Então, se a equipe não tiver clareza quanto à meta e papéis a desempenhar, os problemas vão crescer e se multiplicar. Uma coisa que eu aprendi nessa mentoria que eu terminou ontem, uma mentoria de 5 meses maravilhosa, foi que não é possível realizar sem ter metas. Eu já sabia disso? Óbvio que eu já sabia, mas mais do que nunca, eu aprendi a fazer a meta. E hoje, como foi tão maravilhoso como eu consegui bater as minhas metas, não apenas em valor, mas em quantidade em cada produto que eu estava vendendo, em cada serviço que eu estava vendendo. Então, é você colocar no papel, é você enxergar, é você trabalhar naquilo, direcionada. É muito interessante, gente. E quando você não tem clareza, quando existe uma falta grave de clareza a respeito do que a equipe representa, das suas metas, de seus papéis, os funcionários ficam confusos, estressados e frustrados. Por outro lado, o alto nível de clareza, ela faz as pessoas prosperarem. E isso não só nas empresas, para nós. Quando a gente tem clareza do que nós queremos, para onde nós estamos indo, nós simplesmente, todas as nossas ações são dirigidas para aquilo. E a gente tem facilidade de tirar aquilo que não tem a ver com aquele objetivo. Mas se você não tem objetivo claro, você se envolve em qualquer coisa que pareça atraente. E, de fato, tem milhares de coisas incríveis para a gente fazer. E a gente se perde e acaba não chegando a lugar nenhum. E ontem eu até tive um processo de coach que eu estava fazendo, que eu estou fazendo com um supervisor de uma empresa, e ele não bateu a meta. E aí eu falei, por R$ 8.000, eu falei com ele, olha, aqui demonstra claramente uma falta de acompanhamento. Você não estava ali. Aí ele falou assim, não, eu precisei de ajudar a fazer entrega, porque o motorista aconteceu isso. Eu falei assim, olha, você pode ajudar sim, né, a fazer as coisas, mas se você não cumpre com aquilo que você foi contratado para fazer, a visão que as pessoas têm de você é que você não é competente, né? Então, não importa, você vai ajudar se você tiver feito primeiro aquilo que é o essencial, né? Você é colaborador, ok, você é uma pessoa legal, mas é incompetente. Então, eu estou falando assim, gente, lógico que não é bem assim, mas eu quero trazer o quê? Mais uma vez, a ideia essencialista. Você pode ser, que foi como começou o livro, né? Um CEO que fazia de tudo para todo mundo, mas que, na verdade, ele não fazia o que ele foi fazer lá. Então, as pessoas começam a ficar insatisfeitas. Ninguém quer pessoas boazinhas ali, quer pessoas de resultado, pessoas que vão entregar aquilo que foi contratado. E trazendo para a nossa vida, é muito importante a gente ter essa clareza. Não adianta eu ter sido legal com várias pessoas, eu ter feito isso e aquilo, se o que eu tinha me proposto a fazer, que ia gerar um crescimento emocional, profissional, financeiro, eu não fiz. Por quê? Porque quando eu não faço, eu comunico para mim e para os outros
que eu não dou conta, que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou capaz. E eu estou dizendo quando as coisas são possíveis e palpáveis. Uma coisa é você se esforçar e não alcançar. Então, você vai rever, vai questionar o que você deixou de ver, o que você podia ter feito e não fez. Agora, quando você deixa o que é essencial para você, para fazer o que é periférico, o que é não essencial e não alcança seus objetivos por isso, é muito frustrante, porque é uma deficiência de foco, né? E é algo que está 100% no nosso controle. E ele traz, né, já finalizando, que quando as pessoas não têm clareza, o primeiro padrão que começa a aparecer nos colaboradores é um jogo político, né? As equipes não conhecem os objetivos e elas começam a criar suas próprias regras, né? Eu tenho uma cliente que a empresa dela funciona assim, né? Eu tive ajudando a estabelecer processos na empresa dela, que acabou que ela não conseguiu implantar, né, porque ela não se dispôs a enfrentar as etapas que precisava. Mas o que acontece? Quando você não tem processos claros, quando os colaboradores não sabem o que fazer, eles, na maior boa vontade, eles começam a criar a sua própria forma de fazer, para entregar o serviço, né? E aí, muitas vezes, eles se esforçam para fazer aquilo que eles acham que é o que deve ser feito, e quando vê que não é aquilo, eles se frustram, ficam infelizes, se sentem não reconhecidos. Por quê? Porque eles colocaram uma força naquilo e a direção não reconhece, porque aquilo é imprestável. Aquilo não atende aos objetivos, ou cada setor começa a fazer da sua forma, como criando um verdadeiro Frankenstein, que não tem uma conexão daquilo que tem que receber com aquilo que tem que entregar, né? Então, a clareza de metas, é preciso haver clareza de metas, de aspirações, de valores, né? E a própria empresa criar as suas regras como um todo. Aí ele fala do segundo padrão que acontece nos colaboradores, quando não tem clareza de propósito. Equipes sem propósitos, elas se sentem sem confiança. Então, tudo é bom, elas passam a ter critérios, né? Equipes, elas se sentem sem liderança. E na falta de orientações claras, as pessoas buscam coisas que promovem interesses pessoais de curto prazo, sem refletir se essa atividade ajuda na missão a longo prazo da equipe como um todo. Ou seja, se você não tem clareza que você precisa fazer aquilo, ir a fundo naquilo, você vai fazendo coisas superficiais que façam com que o seu trabalho apareça, com que você se torne importante, né? Muitas vezes, coisas que são até legais, mas que são mais focadas no pessoal do que num retorno positivo para toda a equipe, né? E aí ele traz a ideia que, muitas vezes, que o objetivo essencial precisa ser trazido. Qual é o objetivo essencial, né? É, ao mesmo tempo, concreto e inspirador, mensurável e significativo. Corretamente elaborado, o objetivo essencial é uma decisão que resolve 1000 decisões posteriores, né? Ou seja, enquanto não essencialista tem uma declaração de missão vaga e genérica, o essencialista tem uma estratégia concreta e inspiradora. Enquanto o não essencialista tem objetivos trimestrais concretos e deixam de inspirar ou estimular para que todos levem o esforço a um patamar mais alto, o essencialista tem um objetivo, ao mesmo tempo, significativo e memorável. Então, ele traz a ideia de que o objetivo essencial, ele orienta a noção mais ampla de propósito e ajuda a mapear o caminho da sua vida. Ou seja, nós precisamos saber para onde estamos indo. E isso para todas as pessoas, não só para as empresas. Nós precisamos de ter um foco principal. É lógico que para chegar lá, nós vamos ter vários
focos, degraus, mas se você não tem uma direção, você está completamente perdida. Então, que a gente possa saber eliminar, buscar clareza de propósito e me perguntar o que eu quero. O que eu quero daqui a 2 anos? Onde eu quero estar daqui a 2 anos? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? E depois, o que eu estou fazendo está me conduzindo a este caminho? Eu estou na direção certa? Porque se a gente não se pergunta, daqui 2 anos que passa assim, você vai pensar, nossa, mas não era isso que eu queria, olha aqui, que vida que é essa? Por quê? Porque você não começou lá atrás. Daí a 5 anos, muito mais. E eu lembro de uma história que para a gente fechar, que eu acho que eu já contei em algum momento para vocês, que a minha irmã uma vez, ela teve contato com uma senhora de 100 e poucos anos, e ela perguntou, do que você arrepende? Aí ela falou que aos 60 anos, ela sempre teve um sonho de tocar piano, sempre, a vida inteira. E aos 60 anos, ela teve a oportunidade de iniciar, né, o estudo de piano. E aí ela pensou, eu estou com 60 anos. E aí, já não dá mais tempo, é tarde demais. E aí, hoje, ela com 100 e poucos anos, ela disse, se eu tivesse começado com 60, eu estaria tocando piano há mais de 40 anos. Então, com essa fala, eu finalizo o nosso estudo de hoje, trazendo essa reflexão. O que você vai se arrepender? De que você vai se arrepender daqui a 10 anos, se você não tiver começado hoje? Então, agora eu abro a palavra para comentário, para quem quiser trazer o que te tocou, o que fez sentido, a palavra está aberta. Ninguém quer comentar nada? Então, vamos abrir a janelinha para a gente tirar uma foto. Ô, Daniela, eu quero, mas eu quero é tempo, porque isso fez uma revolução na minha cabeça. Então, muito questionamento, então eu preciso de tempo, que é o meu jeito de ser. Eu preciso de tempo, porque fez... girou, entendeu? Então, eu preciso de calma para eu responder isso. Mas foi ótimo, tá bom? É isso. Então, traga isso para a sua semana, dê as respostas. Eu convido todos vocês a responderem essa pergunta, né? O que eu quero? Do que eu me arrependerei daqui 10 anos se eu não começar hoje? Isso é muito importante a gente se responder, porque é uma forma da gente parar de se sabotar, parar, é uma forma da gente realinhar a direção que a gente está tomando e ver se eu estou caminhando na direção certa, porque é possível redirecionar os nossos caminhos. Você quer falar, Cláudia? Você abriu para tirar foto. Então, vamos lá, pessoal, todo mundo abrindo a janelinha para a gente tirar uma foto. Hoje foi muito bacana o conteúdo. Ah, não tinha visto que a Rosana está aí, que maravilha. Kátia, Regina, Vânia, Giovanni, cadê vocês? Quero todo mundo na telinha, pessoal. Todo mundo na telinha para a gente tirar uma foto bem bonita. 1, 2 e 1, 2 e. Sorriam. Mais uma. Ah, linda, vou pular. Pessoal, então fiquem com essas perguntas e respondam ao longo da semana, tá bom? Beijo para vocês, vou deixar a gravação no grupo e até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Deixa eu